Dando sequência, nós temos a palestra hoje de manhã com um advogado técnico na Procuradoria-Geral do município de Porto Alegre, pós-graduado em Direito Imobiliário, em Direito Ambiental e Direito Público, com ênfase em Direito Urbanístico. Eu convido ao palco Germano Brem. Fica à vontade, professor. Pessoal, lembrando que as perguntas são direcionadas a mim aqui no palco, que eu transmito ao professor através do WhatsApp. Boa palestra a vocês. Bom dia a todos. Prazer enorme estar aqui hoje, a convite do Inleges, né? Em nome do Bernardo, agradeço o convite da doutora Caroline Turri, minha colega lá na Procuradoria-Geral do município, que veio me convidar para compartilhar um pouco do meu conhecimento nessa área do direito urbanístico ambiental. Eu sou, como bem lembrou o colega, especialista na área do direito urbanístico ambiental, um apaixonado no aspecto de planejamento urbano, apaixonado pelo tema das cidades. E a gente vem aqui para vocês hoje trazer um pouco da reflexão dos instrumentos urbanísticos que nós temos à disposição para transformar, financiar o território da cidade. Não aqueles instrumentos tradicionais, os instrumentos financeiros que a gente já conhece, a maioria de vocês. No entanto, aqueles instrumentos que estão na seara de competência dos municípios, né, promover o controle e o uso do solo. Porque a gente bem sabe que hoje nós, municípios, né, as cidades com a crescente demanda populacional, não conseguem mais dar conta das crescentes demandas aí por serviços, enfim, onde a população reside. Vocês que trabalham e convivem nesse território dos municípios devem certamente acompanhar as dificuldades que a cada dia surgem. Por isso a gente traz aqui, inicialmente, eu fiz uma apresentação bastante positiva, com bastante exemplos e referências legislativas, para que vocês depois possam usar esse material, pesquisar essas referências e promover as alterações legislativas, decretos, leis, no âmbito do território do município. Então, por isso, a gente trouxe bastante exemplos daqui de Porto Alegre, inclusive, porque é, né, a capital do estado, onde vocês convivem, certamente vão poder vivenciar essas experiências aqui colocadas, e até pelo minha expertise mesmo no município de Porto Alegre. A gente tem esse gráfico populacional, né, o censo do IBGE, o último que a gente tem de 2010, que ele demonstra de uma forma bastante clara, nessa linha vermelha ali, esse crescimento populacional urbano, né? A cada dia, a população das cidades cresce de uma forma estrondosa. O gráfico da população rural, né, em declínio, em detrimento do urbano. Então, lá em 2010, no último censo que a gente teve populacional, a gente tem uma população urbana de uma média de 85%. Então, o que se confirma que, ao longo dos anos, a gente terá no Brasil uma população totalmente urbana. E aí, como é que a gente faz para dar conta, né, dessa crescente demanda, né, por dar conta desses serviços, né, que a população demanda? Porque é na cidade que as pessoas vivem, né, é que elas exercem os seus direitos fundamentais, né, é no território das cidades. Como que a gente dá conta dessa crescente demanda populacional? Por meio dos impostos. Olha esse bolo aqui que eu trouxe para vocês verificarem, já deve ter conhecimento. Isso é a distribuição dos impostos no Brasil, né? De acordo com a nossa legislação, a Constituição Federal, a gente tem uma distribuição de impostos onde 58% dessa fatia do bolo vai para a União, né? A gente tem uma União lá, né, organismo federal, a gente distribui essa quantidade de impostos. Outro 24% dos impostos recolhidos vão para os estados, né? Dividido em 26 estados da federação, 24% dos impostos recolhidos vão ser distribuídos entre esses 26 estados. E o que sobrou, essa fatiazinha pequenininha aqui do bolo, os 18%, a gente tem que dividir entre os 5.570 municípios, que, né, hoje a gente tem esse número, amanhã pode ser que tenha um pouco mais, vocês bem sabem que os municípios crescem diariamente aí. Então, como é que a gente faz para dar conta desses serviços crescentes de população urbana? A gente viu ali no gráfico que isso, de uma forma estrondosa, vem abater a realidade dos municípios. Como é que a gente dá conta, né? Os impostos, a gente pode ficar brigando e querendo que a União, lá por meio da Câmara Federal, faça uma distribuição mais justa, e tomara que a gente consiga aí fazer uma reforma no Pacto Federativo, mas é uma discussão
que se arrasta ao longo dos anos, né? Tomara que mais para frente a gente consiga fazer essa mudança e atingir os municípios de uma forma mais justa, né? No entanto, enquanto isso não acontece, né, a gente tem que se fixar naquilo que a Constituição Federal estabelece como competência dos municípios, né? Promover o controle e o uso do solo por meio dos instrumentos urbanísticos. A gente tem ferramentas no âmbito da nossa competência municipal, os municípios têm essa prerrogativa de dispor por meio dos instrumentos urbanísticos, ou seja, na sua seara de competência do interesse local, né, ali a Constituição Federal, lá no artigo 30, deixa bem claro a competência do município de promover o controle e o uso do solo. É essa a nossa competência municipal. Então, a partir dessa competência delimitada, a gente tem que trabalhar esses desafios dos municípios, né? De que forma que a gente vai fazer essa distribuição mais equânime, da sustentabilidade para o território da cidade, promover o controle do uso do solo, né? Regularização de construções, licenciamento, aprovação de novos empreendimentos, desenvolvimento urbanístico, aumento de arrecadação, né? Como é que a gente promove isso sem necessariamente se dar pelos aqueles instrumentos tradicionais, né? Os instrumentos tradicionais a gente conhece um pouco do processo de licenciamento, né? Competência do município fazer lá o controle do uso do solo por meio do processo de licenciamento. A gente tem ITBI, tem IPTU, isso gera emprego, riqueza, desenvolvimento. Esses são os instrumentos tradicionais, mas eles não dão conta, não são suficientes. Está mais do que comprovado. Vocês que convivem nesses territórios sabem que esses instrumentos não dão mais conta de viabilizar o processo de desenvolvimento. A população urbana cresce e esses instrumentos, essa distribuição de riqueza não dá mais conta. E aí, por isso, surge as medidas, né, os instrumentos urbanísticos de desenvolvimento do território da cidade, né, competência dos municípios. Eu trouxe aqui alguns deles, comento e trouxe bastante exemplos, para que depois vocês possam aprofundar as medidas mitigatórias e compensatórias, tudo aquilo que se dá no processo de licenciamento, no processo de competência do município, que cabe a ele dispor, na sua legislação, nos seus decretos, né, de que forma que a gente faz isso. Medidas mitigatórias, contrapartidas, solo criado, transferência do direito de construir, autolicenciamento, né, adoção e conversão de área pública. Eu vou exemplificar alguns desses instrumentos aí passíveis de aplicação e que, né, as maiores cidades já utilizam e a partir dessa explanação, e depois vocês podem levar, talvez, para o território do município. O primeiro deles, aqui na apresentação, o título está pulando, acho que ficou apertado, mas são as medidas mitigatórias. Tá? Medidas mitigatórias e compensatórias, que é o primeiro instrumento urbanístico importante. Como é que se dá essas medidas mitigatórias, as exigências das medidas mitigatórias? Qual é a natureza jurídica delas? É do impacto negativo que o empreendimento causa ao meio ambiente. Ou seja, no processo de licenciamento, quando um determinado empreendimento, uma construção, uma edificação, vai lá pedir autorização do poder público na prefeitura, vai licenciar, o município tem que identificar qual é o impacto que aquele empreendimento está causando no território urbano. Qual é a população que está sendo levada para lá, quantas pessoas vão habitar aquele espaço, quantos carros vão, né, ocupar, passar a promover problemas, talvez, na mobilidade, no trânsito daquele entorno, né? A área construída, quanto de área. A ideia da medida mitigatória ela decorre do impacto negativo que o empreendimento causa ao meio ambiente. O grande desafio dos municípios é definir que impacto é esse, né? O que nós consideramos de impacto, o que o município considera de impacto. É área construída, é população, né? É veículos, são carros, entendeu? Então, isso surge uma autorização, uma possibilidade legal de um município indicar uma obra, uma medida correspondente. Necessariamente tem que haver lei, né? Porque qualquer restrição à propriedade privada, à livre iniciativa, ao empreendimento, ela deve advir de lei, né, em sentido estrito, então tem que haver, né, e isso é competência dos municípios definir, porque ele tem a competência constitucional de fazer o controle do solo, ele definir em lei que um empreendimento vindo a se instalar em determinado território, ele tem que mitigar o impacto que ele está causando. Ele resolve um problema da infraestrutura do entorno e que beneficia toda a região, não necessariamente só o empreendimento, né? Então, necessariamente, a lei ela está vinculada ao impacto negativo. O desafio é os municípios identificarem nas suas legislações, né, ou no seu estudo, o que é impacto, né, o que é considerado impacto, né, é área construída, é infraestrutura, é o meio ambiente urbano, é a vizinhança,
E, a partir dessa identificação, que surge a possibilidade legal de o município indicar uma obra correspondente para mitigar aquele impacto. Necessariamente, eu comentei aqui e trouxe o plano diretor de Porto Alegre, a Lei Complementar 434, de 99, só para fazer referência, depois vocês poderem pesquisar. Aqui está a autorização legal que, necessariamente, o executivo, a administração, tem que ter para poder exigir essa medida. Tem que estar necessariamente vinculada ao impacto. Veja bem, a obra de implantação de equipamento público urbano e comunitário, da malha viária, outros que se fizer necessário, em função dos impactos, bem como as medidas mitigatórias e compensatórias, serão no que couber de responsabilidade do empreendedor. Ou seja, uma solução inteligente para resolver problemas de infraestrutura daquele determinado bairro, que não necessariamente dos recursos diretos do poder público. O próprio empreendimento faz aquelas obras de infraestrutura. O município identifica esses impactos de uma forma isonômica, transparente, e, a partir dessa indicação, ele indica a obra correspondente. Olha, para nós te autorizarmos, licenciarmos nesse território aqui, você vai ter que fazer aquela determinada rua, você vai ter que reformar aquela determinada escola, porque a população que tu está colocando ali para dentro não ela ultrapassa os limites do que aquele bairro permite. Bom, a gente tem um X escola, tem posto de saúde, ele dá conta daquela população ali. Se tu está colocando mais população ali para dentro, está levando mais pessoas para ali, os serviços públicos vão ter que ser ampliados. Então, é essa distinção, essa mitigação que o empreendimento mesmo tem que resolver para poder o município, o poder público, licenciar. Então, tem que ter lei, essa é uma referência aqui da legislação, bastante ampla. Porto Alegre tem, no seu plano diretor, e depois o poder público, na análise de cada empreendimento, avalia esse impacto e indica a medida mitigatória correspondente. Quais são? Que tipos de medidas mitigatórias? Sistema viário, a abertura de rua, ampliação de rua, mobilidade, faixas, sinaleiras, enfim, tudo que venha, a passarela, o que venha a resolver o problema daquele impacto que ele está causando. A infraestrutura, é água, esgoto, tem suficiente canalização, iluminação pública, porque não basta só o poder público autorizar a instalação do empreendimento e depois ele vai ser responsabilizado a dar conta dessa infraestrutura que o empreendimento exige. Ele vai ter que, talvez, se ele não olha, não faz esse olhar mais apurado, quando da aprovação do empreendimento, dessa análise, necessariamente depois ele vai dar conta, porque a população vai estar lá implantada e ela vai demandar por serviços. Então, vai ter que sair do caixa do município a resolução desse problema. O quanto que, com essa identificação, por meio das medidas mitigatórias, na análise do impacto, em havendo autorização legal, em havendo lei assim prevendo, o próprio poder público já resolve esse problema da infraestrutura e beneficia toda a comunidade do entorno. Então, são soluções inteligentes aí, por meio de natureza jurídica autorizada pela Constituição, no âmbito da sua competência, de o município pensar formas e ferramentas de ir construindo o território da cidade. Aqui eu trouxe 2 exemplos daqui do município de Porto Alegre. Veja, esse aqui é o Barra Shopping, lá na Zona Sul de Porto Alegre. Quando o Barra Shopping foi instalado, eu trouxe exemplos maiores, grandiosos, mas essas medidas podem ser aplicadas e verificadas também, e são nos empreendimentos menores, mas é que aqui, só para, certamente vocês conhecem, essa série de ruas, a Avenida Diário de Notícias, todo o entorno, posto de saúde, escola, tudo foi feito com as medidas mitigatórias identificadas pelo poder público quando da aprovação desse empreendimento. Se identificou que quanta população ele iria levar aqui para essas torres, quanto tráfego de veículos iria causar esse empreendimento aqui. Então, a partir dessa identificação, se indicou, não, para nós aprovarmos isso, você vai ter que fazer essas ruas, vai ter que ampliar, vai ter que dar mobilidade, não só aqui, mas, inclusive, todo o entorno, mais aqui para dentro. Eles fizeram uma série de obras que beneficiam toda a comunidade. Todo Porto Alegre se utiliza desses benefícios, dessas obras viabilizadas pela aprovação do empreendimento. E o município assim colocou, quando da aprovação dele, e, no momento da expedição lá da carta de habitação, ele exigiu que essas obras estivessem adimplidas, porque está levando população, está gerando um problema ali no entorno, está aumentando por serviços a demanda. Então, há essa possibilidade inteligente de o poder público exigir uma série de medidas, sem necessariamente gastar do seu recurso lá para resolver. Outro exemplo lá
aqui é o Shopping Iguatemi, essa aqui é uma área do Caltrim Clube, o empreendimento foi aprovado lá, eles impactaram também com veículos, população, e o poder público exigiu que ele fizesse o alargamento da Avenida Anita Garibaldi, inclusive cruzando aqui por meio dessa área. Vai ser ampliada uma pista aqui da Anita Garibaldi, porque a avenida existente lá, Nilo Peçanha, ela já estava totalmente afogada, né? Então não haveria, o poder público não poderia aprovar um novo empreendimento lá sem necessariamente resolver o problema do impacto. E aí toda a população que utiliza e que mora, né, mas nesse entorno aqui vai poder se viabilizar, se utilizar desse benefício identificado quando da identificação lá do impacto do empreendimento. É essa a ideia da medida mitigatória, vinculada ao impacto negativo que o empreendimento causa. Tem que ter lei autorizando e tem que ter a identificação por meio dos estudos correspondentes, um critério isonômico, proporcional. Outro ponto que a gente traz aqui, exemplos, são as contrapartidas. Muitas vezes se confunde um pouco o sinônimo de medida mitigatória com contrapartida. Contrapartida está mais vinculada a uma contraprestação que o poder público exige em detrimento de alguma flexibilização, em algo que ele deu, né, para o determinado empreendimento. Está mais vinculada a regime. Vejam bem, a contrapartida, numa área, ela pode decorrer quando uma área rural se transforma em urbana. Nós temos um território do município, né, uma área urbana delimitada, e se quer aumentar, se ampliar esse território do município, né, essa área rural passa a ser urbana. Então, esses terrenos, que antes não poderiam ser transformados em lotes, eles vão gerar uma forte valorização em decorrente dessa ampliação do território do município. Eles vão poder ser loteados, vão poder ser comercializados. Então, em função disso, surge a possibilidade de o poder público exigir uma contrapartida correspondente. Reforma de escola, de posto, abertura de rua. Ela não tem tanto aspecto do impacto negativo, ela não é tão técnica com relação como a mitigação. É um outro instituto das contrapartidas, decorre das flexibilizações. Né? Por exemplo, um território da cidade tu pode construir um prédio até determinada altura, né? E, por uma análise especial, essa altura pode ser flexibilizada, né? Então, porque tem uma altura, ela pode ser flexibilizada. Então, há um benefício concedido pelo município, né, pela prefeitura, e, decorrente desse benefício concedido, há a possibilidade do poder público exigir a contrapartida correspondente. Também, necessariamente, vai ter que ter uma lei, né, autorizativa, porque, relembro, qualquer restrição à livre iniciativa, à propriedade, deve advir de lei, em sentido estrito, né, necessariamente, então tem que ter a lei, por isso é importante vocês fazerem as referências aqui à legislação, para depois implantarem, talvez, no território do município. Ela não está necessariamente vinculada ao impacto, mas mais uma contraprestação, né, possibilidade de fixação de um percentual, o critério exonômico, por exemplo, ela está mais vinculada, né, a um determinado empreendimento que vai se instalar lá naquele território do município. Tu pode fixar um percentual de obras que necessariamente tem que ser feito para aqueles empreendimentos, independente de qual vir a sair. É uma contrapartida, uma obra, uma obrigação definida pelo município, né? Bom, para tu se empreender naquele determinado município, tu vai ter que fazer determinadas obras. Eu trouxe como exemplo aqui, em Porto Alegre, a gente tem a construção das ciclovias como contrapartida, né? A gente não tem recurso para fazer todo o plano, né, de mobilidade, plano cicloviário de Porto Alegre, então se impôs que todo empreendimento que vier a se instalar em Porto Alegre, de acordo com o número de vagas, né, padrões de funcionamento, né, número de vagas, de acordo com a cada número de vagas, necessariamente tu vai ter que fazer uma metragem X de ciclovias. É fixo, é um critério isonômico, está de acordo dentro do processo do licenciamento. Quando o empreendimento vai se instalar, ele sabe que, a partir do número de vagas que ele colocar no empreendimento, necessariamente ele vai ter que construir uma metragem X de ciclovia, né? Solução inteligente, né, de a gente ir construindo o território sem necessariamente tirar dos recursos diretamente público, né? O próprio empreendimento vai construindo o território da cidade, investindo em ciclovias, que é mobilidade, que é, né, inteligência, é isso que a gente busca constantemente. Outro ponto que eu trago aqui, outro instrumento, né, além das medidas mitigatórias e das contrapartidas que a gente viu, é o Instituto do Solo Criado. Solo Criado ou outorga onerosa do direito de construir, como prevê
o Estatuto da Cidade. O solo criado ele já foi considerado o pré-sal dos municípios, né? Vejam bem, é um instrumento muito interessante, que necessariamente tem que ser fixado no plano diretor e que o município tem ao seu dispor, já previsto na legislação, inclusive federal, ele, no entanto, tem que regular isso no plano diretor, ele vem lá de um conceito da União Europeia, de 1970, dessa necessidade ele surgiu de dividir o direito de propriedade do direito de construir. Uma coisa é o teu direito de propriedade vinculado à tua terra, né? Tu pode edificar naquele terreno, independente, necessariamente tem que aprovar, né, no município, mas não precisa comprar nada, é teu, é tua propriedade. Outra coisa é o direito de edificar, né? Que isso está mais vinculado a uma definição do poder público que se dá por meio do plano diretor. Esse é um pouco do conceito do solo criado, que foi se aprimorando ao longo dos anos. Ele começou em 1970, 76, lá por meio da Catimbu, em São Paulo, já veio para o Brasil. Depois ele se firmou em 2001 lá no Estatuto da Cidade como um instrumento possível, disponível para os municípios. Eu vou explicar ele por meio do coeficiente de aproveitamento. Assim, antes de a gente entrar na explicação do solo criado, eu vou tentar explicar que, por meio de desenhos, ele é bastante técnico, bastante complexo, mas pelo menos vocês têm uma noção geral, sabem mais ou menos onde pesquisar. Depois a gente fica para tirar dúvidas, me coloco à disposição e tentar contribuir nessa área do conhecimento. Como é que a gente chega na explicação do solo criado? O que necessariamente, antes de chegar no conceito de solo criado, a gente tem que entender o que é o coeficiente de aproveitamento, né? O coeficiente de aproveitamento tem que definir no plano diretor. O que é? Ele é o potencial construtivo de cada terreno. É a área do terreno vezes a área edificável. A área edificável do terreno é definida pelo poder público, pelo executivo por meio do plano diretor. Essa área edificável ela pode ser variável. Aqui, nesse exemplo que eu trouxe, um terreno de 500 metros quadrados. Se o plano diretor, necessariamente tem que haver plano diretor, e essa fixação tem que estar no plano diretor, é assim que determina o Estatuto da Cidade. Se o plano diretor estabelecer que o coeficiente de aproveitamento desse terreno de 500 metros quadrados for 1, esse coeficiente pode variar, viu, de região para região, de acordo com o aspecto de planejamento. Se ele for 1, o proprietário dessa área de terra de 500 metros quadrados, ele vai poder construir nesse terreno 500 metros quadrados, tá? Porque eu faço 500 vezes 1, essa é a ideia. 500 metros quadrados é a área do teu terreno, e o coeficiente de aproveitamento, ou índice de aproveitamento, alguns assim denominam, sendo 1, tu multiplica, tu chega no que tu pode construir. Isso é teu, está vinculado à tua propriedade. Tu simplesmente aprova no poder público, não precisa comprar nada, tu pode construir nesses limites. Como esse coeficiente é variável, ele pode ser variável, definido pelo plano diretor de região para região, tu pode definir um coeficiente de aproveitamento maior para uma outra determinada região, aquela região da cidade que tu quer desenvolver mais, que tu quer que cresça mais. Veja um exemplo de Porto Alegre. A Zona Norte, a gente tem uma série de prédios, edificações, ali está lá. Já na Zona Sul, é mais rural, tem uma outra característica, menos urbana. Como é que se dá essa orientação de desenvolvimento? Por meio das definições dos coeficientes de aproveitamento. Para aquela determinada região da cidade, que se quer que se cresça, tu define um coeficiente de aproveitamento maior. Por exemplo, nesse exemplo aqui que eu trouxe, um coeficiente 4, tá? Mesma área de terreno, 500 metros quadrados, tá? Nós temos 500 metros quadrados de terreno. Como é que calcula? 500 vezes 4, 2.000 metros quadrados. Ou seja, nessa área aqui, que o coeficiente é um pouquinho maior, tu pode construir 2.000 metros quadrados de área. Então, a partir dessa definição do plano diretor com variáveis, numa região que tu quer adensar menos, tu coloca um coeficiente maior, porque aquele terreno vai ter um valor menor, um potencial construtivo menor. Para ele construir, necessariamente, ele vai ter que comprar talvez mais do poder público, e a gente vê em seguida o conceito de solo criado. Mas só para ficar claro, assim, essa noção, para haver a possibilidade, a gente discutir o solo criado, necessariamente tem que haver a definição no plano diretor dos coeficientes de aproveitamento, que podem ser variáveis. Esses coeficientes de aproveitamento, eles são básico e máximo, né? A definição é complexa, a gente vai aprofundando. Eles podem variar entre básico e máximo. Eu dei um exemplo aqui para vocês, os básicos, tá? Que são definidos pelo plano diretor e estão vinculados ao exercício da propriedade, são do proprietário de terra. Agora, se o coeficiente de aproveitamento
máximo foi maior do que o básico, é essa diferença entre o básico e o máximo que tu compra do poder público. Essa diferença entre os coeficientes de aproveitamento básico e máximo que tu compra do poder público a título de solo criado, né? Isso é a área edificável do terreno, é essa divisão entre o direito de propriedade e o direito de construir. Isso é do poder público. Aqui no nosso exemplo, para tentar compreender, a nomenclatura também é outorga onerosa do direito de construir. Tá? Muitos chamam solo criado, mas é um sinônimo. A outorga onerosa do direito de construir está previsto no Estatuto da Cidade de 2001, mas como o Instituto é mais antigo, ele seguiu com essa nomenclatura mais popular de solo criado. Vejam bem, uma área de terreno de exemplo que a gente tem, um terreno de 1.000 metros quadrados, tá? E eu tenho um coeficiente de aproveitamento básico 1, né, que eu expliquei na lâmina anterior, o coeficiente de aproveitamento. Se ele é 1, eu vou ter a área do terreno, aqui embaixo, vamos dizer assim, de 1.000 metros quadrados. 1 vezes 1.000 metros quadrados, eu vou poder construir 1.000 metros quadrados. Tá? Isso aqui, definido pelo plano diretor, é teu direito, tua propriedade. Tu simplesmente aprova no poder público ali, não precisa comprar nada, está vinculado à tua propriedade, é teu direito. No entanto, se o coeficiente de aproveitamento máximo for 2 para aquela região, né, e o plano ele tem que estabelecer entre básico e máximo, é essa diferença entre o básico e o máximo que tu compra do poder público a título de solo criado. Nesse exemplo aqui, o mesmo terreno, 1.000 metros quadrados, com um coeficiente máximo de 2, tá? Como é que tu vai chegar no potencial construtivo do todo? O que tu pode construir na totalidade dessa área? Tá? 2 vezes 1.000, que é a área do terreno, ou seja, 2.000 metros quadrados. Isso é a totalidade que tu pode construir. 1.000 é teu, né? Que é o coeficiente básico, é teu, tu não precisa comprar. Então, é essa diferença entre os 2.000 e o 1.000 que tu compra do poder público a título de solo criado. Então, aqui tu vai ter que pagar para o poder público 1.000 metros quadrados, definidos, né, os valores, uma regra de cálculo tem que se estabelecer para se apurar. Isso é tudo verificado para se chegar nos padrões do que é básico, do que é máximo, de acordo com o planejamento urbanístico da cidade. Se tu quer que aquela cidade cresça mais para um determinado território, se tem infraestrutura, se tem rua, se é uma grande avenida, né, se é mobilidade, se tem iluminação pública, se tem recolhimento de lixo, né, se tem rua asfaltada. São esses conceitos e esses critérios que devem ser verificados para tu definir essas variáveis de coeficiente de aproveitamento, entendeu? O básico e o máximo. Isso oscila de cidade para cidade. Os novos municípios que não têm plano diretor e que fixam um plano diretor a partir, né, mais recente, eles podem definir de uma forma mais fácil o coeficiente de aproveitamento básico 1 para toda a cidade. Por exemplo, São Paulo, um grande território, tem sofrido bastante problema, ele fixou um coeficiente de aproveitamento 1 para toda a cidade, né? E Porto Alegre ele é variável, o coeficiente de aproveitamento básico para um determinado território ele é 1, para outro ele é 1,3, 1,4, 1,9, ou seja, nesses territórios que ele é maior, a cidade tende a crescer de uma forma mais acelerada, porque aquele terreno tem um valor agregado maior, e o coeficiente de aproveitamento máximo também pode variar, e é essa a diferença que tu compra do poder público a título de solo criado. Eu já explico depois para quê, né, qual é o conceito, para que é essa cobrança, para onde que tem que ser destinado esse recurso. Mas para aprofundar melhor aqui, vocês verificarem que isso pode ser variável. Ó, nesse outro exemplo aqui, o coeficiente de aproveitamento básico 1,3. Pode ser 1, pode ser 1,2, pode ser 1,3. Um exemplo, uma área de terreno de 2.000 metros quadrados. Tá? 1,3 vezes 2.000 metros quadrados. 2.600 metros quadrados seria essa parte de baixo aqui, pontuado, é o que está vinculado ao exercício da propriedade dele. Ele pode construir, edificar e não precisa comprar nada do poder público nesse limite aqui, porque existe um coeficiente de aproveitamento máximo nesse percentual. Então, tu chega nesse valor aqui. No entanto, qual é o total que ele pode construir naquela área ali, naquela área de terreno? Qual é a totalidade? O índice máximo lá, o coeficiente de aproveitamento máximo nesse exemplo aqui é 1,9. Então, é essa diferença entre o básico e o máximo que tu tem que comprar do poder público. Olha só, 1,9 vezes 2. Ele poderia construir, nessa área aqui, 3.800 metros quadrados na totalidade do terreno. No entanto, como 2.600 metros quadrados é dele, que ele não precisa comprar do poder público, ele tem que diminuir. É essa a diferença que vai dar. Ó,
1.200 metros quadrados, é esse trechinho aqui, ele vai ter que comprar do poder público a título de solo criado. É essa a ideia do solo criado. Dúvidas? Então, aqui continuando, né? Eu sei que é bastante complexo, mas eu tenho algumas referências de legislações, depois vocês dão uma verificada aí para tentar aprofundar. É um tema bastante interessante. Os objetivos, né, do solo criado. Regularização fundiária, né? Para que serve? Para que se distinguiu esse exercício do direito de propriedade do direito de construir? Para resolver os problemas da infraestrutura urbana do território do município, para que o município não precise tirar do seu caixa único, né, dos seus recursos, dos seus impostos tradicionais, e resolver esses problemas que o empreendimento está causando. Regularização fundiária, né, habitação de interesse social, ordenamento e direcionamento da expansão urbana, ou seja, planejamento urbano, esse conceito de solo criado como instrumento urbanístico de construir o território da cidade, né, de tu ir adensando ou não, estimulando que determinado se desenvolva, o valor mesmo ele pode ser variável, se tu quer que se desenvolva mais, tu baixa o valor, se tu quer que aquela região se desenvolva menos, tu sobe o valor do solo criado. Então, são instrumentos que tu consegue organizar o território da cidade, trabalhando bastante ele. Esses são os objetivos. O Estatuto da Cidade define, lá no artigo 26, um rol taxativo, inclusive, de aplicações desse recurso. Para tu aplicar os recursos adquiridos com o solo criado, tem que necessariamente ser nessas áreas aqui. Proteção de áreas de interesse cultural, criação de unidades de conservação, criação de espaços públicos de lazer, áreas verdes, praças, parques, né? Implantação de equipamentos urbanos e comunitários, escola, posto. É essa a ideia de transformação do território. Não pode entrar para o caixa único, ele não é um instrumento financeiro. Isso é importante que os municípios, em função da alta capacidade arrecadatória que tem esse instrumento, a alta possibilidade de entrar, injetar recurso para as prefeituras, muitas vezes alguns municípios desvirtuam seu conceito e passam a utilizar ele como um instrumento financeiro, um instrumento arrecadatório. E não é, inclusive é caracterizado como improbidade administrativa a não utilização dos recursos na construção, na gestão do território da cidade. E essa é a ideia, o conceito, o objetivo do solo criado. Aqui a gente tem a Lei de Porto Alegre, eu tenho referência ali a alguns institutos que a gente colocou, que é um exemplo bastante interessante. Se vocês forem a trabalhar isso lá no município de vocês, podem pegar como referência. A gente atualizou ela recentemente, em 2019, agora. Então, ali tem uma série de conceitos aí trabalhados para desenvolver o Instituto do Solo Criado. Professor, acho que uma dúvida que o pessoal vai ter, que essa matéria ela é privativa do Executivo ou ela é concorrente? Essa matéria, necessariamente, tem que estar prevista no plano diretor. E, em sendo competência do plano diretor, definir essa base é do Poder Executivo. O envio, a remessa do projeto de lei, né, do plano diretor, é do Executivo. No entanto, em havendo essa definição de coeficiente de aproveitamento e tendo essa previsão no plano diretor, a regulamentação, né, como é que se vai se dar essa matéria, e aí pode ser por lei, uma outra lei que não necessariamente do Poder Executivo. A transferência de potencial construtivo, né? O que é um outro instrumento, um outro instituto, né? A gente viu medida mitigatória, viu o solo criado, e agora traz aí a transferência de potencial construtivo. Naquele conceito que a gente olhou lá nas telas iniciais, cada terreno tem um potencial construtivo, né? Cada área de terreno, o plano diretor estabelece, de acordo com o planejamento daquela região, um potencial construtivo específico. No entanto, em função de uma outra situação, um tombamento, uma edificação lá que está restrita, né? Não pode ser demolida porque ela está tombada, ela está inventariada, ela tem uma importância histórica, né? Como é que tu gera uma sustentabilidade, uma riqueza, e não só restringe o proprietário privado com aquela onerosidade do tombamento, do inventário? Tu calcula o potencial construtivo daquela área e permite que o proprietário possa vender esse potencial construtivo para uma outra edificação, no mesmo bairro, no entorno, e tu retorna os recursos dessa venda para a preservação da edificação, porque ela tem um potencial construtivo que, se ela fosse demolida, poderia ser construída, né, um prédio, talvez, aqui nesse local. No entanto, então, ela tem um potencial construtivo, ela tem um valor agregado. Se tu permite, por meio da transferência do potencial construtivo, do direito de construir, que seja vendido para uma outra região, para um outro empreendimento, tu vai gerar uma riqueza
e tu pode, né, promover, participar, enquanto poder público, da preservação desse imóvel. Então, tu retorna para as políticas públicas de promoção, desenvolvimento aí do patrimônio histórico. Essa é a ideia da transferência do direito de construir. Necessariamente também tem que haver, né, lei, ela está prevista lá no artigo 35 do Estatuto das Cidades, né? Então, o regramento básico onde os municípios têm que seguir necessariamente são esses do Estatuto da Cidade. Aqui eu trago outros exemplos de Porto Alegre, vejam bem, obras importantes, a terceira perimetral, ali a Carlos Gomes, vocês devem ter passado por ali, convive. Grande parte dessa obra, dessa via, quando foi feita, né, enfim, para executar uma obra grandiosa dela, uma série de desapropriações teve que ser efetivada, né, um custo significativo, uma região já valorizada. Como é que a gente fez essas desapropriações? Por meio, ou grande parte dela, da transferência de potencial construtivo. A gente deu o potencial construtivo para o proprietário da área, né, do terreno que iria ser desapropriado, e ele nos deu em troca essa área de terreno para a gente executar a via. A gente permutou, demos o potencial construtivo para ele, que ele pôde vender no mercado para interessados que for construir prédio, ao invés de ele comprar o solo criado, compra esse potencial construtivo desse proprietário do terreno. E nós, poder público, recebemos essa área de terra e podemos executar uma via importante, ou seja, não saiu do cofre, do caixa do município, mas sim de soluções inteligentes, urbanísticas, de construção, de viabilizar o território do município, né? Transferência do direito de construir, né? Necessariamente, aqui eu trago um outro exemplo importante de desenvolvimento aí do território do município. A gente sabe que, por meio do licenciamento, o município exerce sua competência de promover o controle e uso do solo. O autolicenciamento, né, é uma outra ferramenta importante que os municípios vêm aí utilizando, vêm se apropriando e aprofundando o conhecimento. A gente sabe que, cada vez mais, as prefeituras têm dificuldade, menos servidores para fazer as análises pontuais de aprovação do projeto. No entanto, os empreendimentos, eles necessariamente têm que ter a responsabilidade técnica, né? Os empreendimentos necessariamente vão contar com um responsável técnico que vai ser responsável por aquela informação que ele está prestando. E aí, por isso, surge a possibilidade, e os municípios têm aplicado e aprofundado nessa área de conhecimento, de se autolicenciar esses empreendimentos. Por que haveria a necessidade, né, de o poder público, o técnico do município, fazer uma reanálise desses processos, né? Porque se o empreendimento que ali se instala, ele está com uma responsabilidade técnica declarando, se ele está dizendo que está atendendo os critérios estabelecidos pela lei, necessariamente o poder público não precisa fazer essa reanálise, principalmente para aqueles casos menos complexos, pequenas edificações que né, as habitações, as casas que não exigem necessariamente uma análise mais aprofundada. Isso tudo permite que os servidores municipais que fazem essa análise possam focar o seu trabalho nos grandes empreendimentos e se desonerem. Essa ideia do autolicenciamento, né? Tu tem que ter, claro, os padrões bem definidos em lei, porque aquele responsável técnico que vai aprovar um determinado empreendimento, ele tem que saber qual a legislação que ele tem que atender, e ele faz uma declaração de que ele está atendendo a legislação. E, a partir desse atendimento, o poder público parte de uma boa-fé que aquelas informações são verídicas. Tu inverte a lógica, tu não faz a análise no momento da aprovação, mas tu pode fazer uma fiscalização por amostragem, que em um determinado momento tu arquiva aquela documentação por meio digital, enfim, ele apresenta, declara que está atendendo os critérios da lei, e em um determinado momento o poder público vai lá e verifica se aquelas informações foram prestadas corretamente, né? Tu vai lá, faz essa análise e fiscaliza, e se não estiverem, tu aplica as penalidades decorrentes da lei. Essa é a ideia do autolicenciamento e tem que ser trabalhado pelas prefeituras, porque são soluções inteligentes aí, de promover o desenvolvimento do território sem necessariamente haver essa análise aprofundada do poder público, né? Penalizações por informações verídicas, a lógica da fiscalização tem que ser invertida, né? Tu faz fiscalização por amostragem. Pessoal, tem que ter a prestação das informações de uma forma correta, porque, em não havendo, pode haver a penalização correspondente. A lógica da legislação tem que ser um pouquinho alterada para viabilizar necessariamente essa ferramenta e desonerar os técnicos na promoção das políticas públicas mais necessárias, mais importantes. Essa é a ideia do autolicenciamento.
Aqui eu trouxe como exemplo, né, de autolicenciamento a legislação das antenas de Porto Alegre. Os municípios certamente devem passar por isso para aprovar toda a infraestrutura que viabiliza a qualidade de sinal e tecnologia. Necessariamente tem que haver a aprovação do município, porque ele é competente para isso. Recentemente, em Porto Alegre, a gente aprovou uma legislação das antenas que viabiliza o autolicenciamento, ou seja, o empreendimento entra lá no determinado site da prefeitura, ele verifica quais os artigos, quais as leis que ele tem que atender, e o responsável técnico se responsabiliza por aquelas informações prestadas, e, sob as penas da lei, essa autorização sai automaticamente para o proprietário. Ou seja, tu viabiliza, né, melhoria na qualidade do sinal. A gente sabe que isso não tem grande impacto, a aprovação desse licenciamento das antenas, e tu promove o território de desenvolvimento e permite que os servidores, o poder público, possa focar no trabalho mais grandioso. Enfim, é uma ferramenta, essa lei foi premiada, recentemente foi aprovada e recebeu um prêmio como a melhor lei de infraestrutura do país. As antenas, aí, o pessoal da tecnologia, que clamam por, né, uma infraestrutura adequada para dar melhorias de sinal. A gente sabe que a 5G vem para aí. É um exemplo bem efetivo de autolicenciamento que vocês podem depois pesquisar, dar uma olhada ali e desonerar o trabalho do poder público. Para habitação unifamiliar, né, ou seja, a casa, não tem grande impacto de fazer análise de aprovação do em casa. Se tem um responsável técnico, se tem um engenheiro, um arquiteto que está verificando a lei, se tem uma legislação clara que define esses critérios e, a partir dessa definição desses critérios, ele se responsabiliza por aquelas informações, por que o município tem que fazer uma reanálise? Né? Não, faz autolicenciamento, permite que ele se autolicencie na hora, naquele momento. Ele preenche lá os requisitos, faz uma declaração e o poder público faz uma fiscalização por amostragem. E, se as informações estiverem falsas, ele vai lá e fiscaliza, e penaliza, e caça, né, esse alvará, essa autorização. Então, essa é a ideia do autolicenciamento. Eu trouxe aqui vários outros exemplos aí de institutos de adoção, deixo aqui como exemplo para depois vocês verificarem instrumentos importantes, aí, contratos cooperativos, né, os parklets, a adoção do canteiro ali da Ipiranga, como exemplo de instituto de adoção, que eu não vou aprofundar porque o tempo é pequeno. Cada um desses institutos que a gente viu aqui, solo criado, medida mitigatória, compensatória, exige, né, no mínimo uma aula específica para a gente trabalhar, mas são instrumentos interessantes, eu faço referência aqui na apresentação e vocês podem depois pesquisar. Eu agradeço mais uma vez a participação aí, vamos ver se tem alguns questionamentos. Ok, doutor. Uma última pergunta, até ela ficou um pouco para trás, mas acho que vale a pena nós falarmos, que é a questão do tombamento, que, por vezes, ele atrapalha um pouco todas essas possibilidades que tu passaste para nós. Qual a possibilidade do gestor, do legislador, de mexer com um imóvel tombado no município, até para dar sequência a algum trabalho? Das políticas de preservação que a gente tem do patrimônio histórico, nós temos lá definido pela Constituição o inventário, listagem e o tombamento. O tombamento ele é definitivo, dependendo do órgão que o efetiva, pode ser por meio do Estado, por meio da União ou por próprio município. Ele se torna definitivo e tu tem dificuldade porque a legislação que regra ele é a legislação federal, né? O que o município tem competência para fazer? A política do inventário. E não necessariamente precisa ser o tombamento. Isso é competência municipal. Por exemplo, Porto Alegre tem uma política do inventário e que utiliza essas formas que a gente viu, por exemplo, a transferência de potencial construtivo, como uma forma de incentivo. A ideia de não ser uma política só restritiva, de tu impor essa restrição ao proprietário, mas o poder público participar dessa política. E um instituto muito interessante que a gente viu aqui é a transferência de potencial construtivo. Tu gera riqueza para aquele espaço e promove a sua proteção por meio desse instituto. Ok, doutor. Muito obrigado. Eu espero que vocês tenham um excelente trabalho aí. Foi uma oportunidade. Eu sei que os temas são complexos, talvez não tão conhecidos, mas é a grande ferramenta aí que a gente tem, instrumentos urbanísticos e desenvolvimento, a gente sair daqueles métodos tradicionais de impostos que a gente viu que não dão mais conta. No entanto, no âmbito da nossa competência de promover o controle do solo, a gente tem uma grandiosidade de ferramentas para se trabalhar, e é nisso que a gente tem que se fixar para gerar riqueza, gerar desenvolvimento
e a gente promover o adequado ordenamento territorial dos municípios. Obrigado. Obrigado, doutor.